Olá, 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 olá! Sejam todos e todas bem-vindas a essa live especial que eu estou fazendo com uma convidada muito especial. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito delicado, mas um tema que deve ser abordado, que é sobre etarismo, sobre o preconceito com idosos. Eu já fiz pesquisa aqui no canal, já perguntei para várias pessoas sobre o assunto, e a gente percebe que esse tema está enraizado na nossa sociedade, de forma que várias pessoas acabam sofrendo preconceito sem nem perceber. Então, nessa live, a gente vai te explicar direitinho como funciona esse preconceito e a melhor maneira de combater. E você vai ver como vai ser interessante aplicar isso na sua vida. Aqui eu tenho uma convidada especial que ela entende tudo sobre esse tema, escreveu um livro fantástico sobre o etarismo, que é um preconceito que está enraizado na nossa população há muito tempo. E quando a gente percebe isso, fica mais fácil a gente tomar alguma atitude. Se eu não me engano, ela fala que é um nome novo para um velho preconceito. É isso mesmo, né, Fran? Vou chamar a Fran para entrar aqui com a gente, já vou apresentar ela também. Estamos com 100 pessoas na live em menos de um minuto. Que maravilha! Está aqui a Fran Winandi. Fran, ela é psicóloga, com MBA em RH, mestrado em administração e escritora de um livro fantástico, que eu li o livro muito antes de conhecê-la. Eu fiquei muito feliz de ter acesso a esse livro. Eu grifei o livro inteiro e agora a Fran está aqui para poder esclarecer aí algumas dúvidas que eu fiquei aí na leitura. Fran, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Estou super feliz de estar aqui. Eu espero que eu possa ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. Sim. Fran, e esse nome, né? Vamos começar pelo nome. Eu gosto de falar de preconceito com idosos, mas tem gente que fala idadismo, ageísmo, né? Porque tem o racismo, tem uma série de coisas assim. E assim, qual que é o nome correto para esse preconceito com os idosos? Então, na verdade, todos esses nomes são corretos, né? Se você pode falar etarismo, você pode falar idadismo, ageísmo, né? E velhofobia também, quando é direcionado especificamente contra pessoas idosas. Porque quando a gente está falando de etarismo, ou ageísmo, ou idadismo, a gente está falando de preconceito de idade. Então, ele pode ser tanto relacionado a pessoas mais velhas, como a pessoas mais jovens, enfim, a qualquer idade, né? Então, tanto Hum. pessoas jovens como pessoas velhas podem sofrer de etarismo. Ah, sim. Agora, eu percebo que a exclusão no preconceito ele está mais presente com o idoso do que com o jovem, né? Sim, o preconceito ele é mais contundente com os idosos, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde, até recentemente, no ano passado, publicou uma pesquisa muito grande feita em vários países no mundo, que mostra que de cada 2 pessoas, uma discrimina pessoas idosas. Então, é um número gigante, né? E a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo, né? Então, pessoas jovens também podem sofrer o preconceito. Eu mesma sofri quando eu fui promovida muito cedo para uma posição de liderança dentro de uma organização. Então, isso pode acontecer, né? Que os seus pares podem te olhar de um jeito meio estranho, podem falar, caramba, né? Uma pessoa tão jovem vai gerenciar uma equipe, né? Então, isso pode acontecer. Mas vamos dizer que é menos comum, né? Mais comum é realmente o preconceito atingir pessoas mais velhas. Nossa, você sabe que eu já sofri, então, sem saber, porque uma vez fui fazer uma live com uma colega nossa, gerontóloga aqui também, que aí tá na faixa dos 30 e poucos anos, e daí tava as nossas fotinhos, assim, na divulgação da live. Eles falaram, o que esses dois moleques, essas duas crianças vão falar sobre
envelhecimento e sobre saúde na terceira idade. Isso é uma Isso. forma de preconceito, Fran? Com certeza, e isso acontece muito com pessoas mais jovens que lidam com esse tema de longevidade, de envelhecimento, né? Mas se você parar para pensar, vamos dizer que você vai num médico, né, ser atendido, e esse médico é muito jovem, ou essa médica é muito jovem. Muitas vezes você pode ficar também com o pé atrás, né, pensando, puxa, será que essa pessoa tem experiência suficiente para me atender da melhor maneira, né? Ou então um consultor financeiro, né? Você pede ajuda para um consultor financeiro e é uma pessoa muito jovem. Você pode pensar, puxa, será que essa pessoa realmente entende desse assunto? Será que vai conseguir me atender? Então, sim, o preconceito ele pode atingir pessoas mais jovens também, né? Mas ele é Sim, mais forte com os idosos, com com certeza. certeza. E assim, Fran, eu gosto muito de desmembrar as palavras, né? Que nem no meu livro eu desmembrei a palavra motivação, que é o motivo para ter ação. Então dá Uhum. para a gente desmembrar a palavra preconceito também, né? Que seria um conceito prévio, seria Uhum. tipo olhar para a pessoa e julgar o livro pela capa, seria isso, mais ou menos. Exatamente, exatamente. E a primeira impressão, ela é muito forte, né? Quando a gente fala em vieses inconscientes, tem um dos vieses que é exatamente, ele significa isso, né? Que a primeira impressão que você tem de alguém, normalmente é a impressão que fica. Então, quando você olha para alguém e acha, puxa, essa pessoa, né, tá muito velha, né? E eu tenho lá dentro de mim alguns preconceitos relacionados à idade, né? Com relação a pessoas mais velhas, então, estereótipos negativos relacionados a pessoas mais velhas, eu posso pensar, puxa, é uma pessoa lenta, ou é uma pessoa que tem dificuldade para aprender, eu posso pensar várias coisas que direcionam a minha, vamos dizer, o meu sentimento, o que eu vou pensar daquela pessoa, sem mesmo conhecer. Nossa, e esse preconceito, esse conceito prévio, imagine assim, você olha para uma pessoa, você percebe que ela é mais velha e você já imagina que ela tem alguma limitação. Pode ser que ela tenha, mas pode ser que ela não tenha essa limitação, ou que ela não tenha esse hábito que você imagina que ela tenha. Isso eu percebo que é muito comum, porque a nossa cabeça tenta generalizar alguns fatores, né, e que fazem com que esse preconceito fique claro, por exemplo, na população moradora de rua. Quando tem um Uhum, morador de rua ali, você já fala assim, eu acho que ele vai me assaltar. uhum, Então, ninguém diz que um morador de rua é uma pessoa que assalta, né? Mas a gente acaba tendo esse preconceito, um medo de que ele vá assaltar. Então, o preconceito ele está em várias áreas da nossa sociedade, né? E sim, na questão do envelhecimento isso é muito comum. é, Então, aconteceu recentemente, Fran, até vamos entrar aqui numa área que é a tua área de atuação, que você tem conforto de falar sobre isso. Eu tenho um amigo que ele estava precisando contratar um gestor na empresa dele e a uhum, média de idade na empresa dele, que é uma startup, é de mais ou menos uns 25 anos de média. Então tem sim, gente de 16 e 15, a média é 25 anos. E ele estava entrevistando algum gestor para gerenciar a equipe, contratar, demitir e também cobrar resultado das pessoas. E ele falou que estava com dificuldade de encontrar. Foi aí que eu perguntei para ele, qual que é a idade que você está procurando? E ele prontamente respondeu. Então ele estava viciado na idade. Ele falou assim: eu queria alguém assim no máximo até uns 35, 40 anos. Eu falei assim: escuta, já pensou em pegar uma pessoa realmente experiente? Foi aí que ele pensou, ele falou: nossa, é mesmo? Às vezes tem uma pessoa de 60, de 70, ou beirando 70, que pode ser muito produtiva, que trabalhou numa empresa já. Você tem algum exemplo desse tipo de relação onde uma pessoa muito mais velha do que o recrutador imaginava que fosse capaz de executar a função, executou melhor do que ele imaginava? Ah, com certeza. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que estão recrutando ou que estão nas áreas de seleção são muito jovens, né? E quando você é muito jovem, por exemplo, quando você tem, sei lá, 22, 25 anos, você olha para uma pessoa de 50, aquela pessoa parece muito velha para você, né? Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, menor fica essa distância, vamos dizer, da gente considerar alguém velho, né? Mas quando a gente é jovem, a gente acha
que as pessoas acima de, mesmo de 45 anos, a gente acha que são muito velhas. Então, se a pessoa se dá essa chance de conhecer essas pessoas, de entrevistar, de dar uma oportunidade, ela percebe que era um preconceito, era um estereótipo, né? Então, isso que você falou se chama norma de idade. Dentro das organizações é muito comum. Então, por exemplo, na minha empresa, é normal que os gerentes tenham, sei lá, 40 anos de idade. Então, fica esquisito eu trazer alguém de 25 ou eu trazer alguém de 60, né? Então, do mesmo jeito, numa startup, eu tenho muita gente jovem, eu acho estranho trazer uma pessoa mais velha. Só que, por outro lado, o meu cliente, ele tem todas as idades. Eu tenho cliente jovem, eu tenho cliente velho. Então, eu tenho que ter dentro da minha empresa o que a gente fala que é a representatividade da nossa sociedade, representatividade do meu cliente, até para eu poder ter uma empatia com esse meu cliente, né? Como é que eu vou atender esse meu cliente mais velho, pensar no que ele precisa, nas necessidades que ele tem, se eu só tenho pessoas muito jovens dentro da minha empresa, né? Então, eu acho que é isso, vamos dizer, esses questionamentos que essas pessoas têm que se fazer, né? Não é bom você ter ou só jovens ou só velhos, o bom é você ter um mix, né? Você ter uma integração de gerações dentro da sua empresa. Sim, sim. E eu sou suspeito a falar, porque a primeira contratação que eu tive aqui na empresa, porque hoje o canal do YouTube é uma empresa, né? Uhum. Foi a minha assessora de imprensa, Aida, que tem 66 anos. Uhum. Então, eu nem perguntei a idade. Na verdade, quando eu tive a ideia de contratar ela, eu nem pensei nisso, né? Mas depois que eu descobri que ela tinha 66 anos, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa, ela representa o meu público. Então, se eu escrever um texto ou criar um aplicativo e ela falar assim, nossa, a letra está muito pequena, ou assim, eu não entendi o que você quis dizer com isso, eu falo assim, ela é o meu público. Então, se eu Exato. conseguir atendê-la e ela conseguir me dar essas dicas, eu vou conseguir também ter um acesso melhor a esse público, né? Perfeito. E é o trabalho que a gente faz dentro das organizações, essa consultoria que a gente faz é exatamente para mostrar isso, né? Quando você encaminha, por exemplo, sei lá, um material por escrito para o teu cliente mais velho, né? Teu cliente 50 a mais, será que ele entende aquilo que você está querendo passar em termos de comunicação, né? Ou quando você lança uma embalagem, que você tem lá aquelas letrinhas pequenas, quem que você está querendo atingir, né? Qual o público? Hoje mesmo saiu uma pesquisa mostrando que o público 50 a mais é o que mais compra online. Então, será que as empresas não param para pensar nisso? Se esse é o meu público, eu preciso atingir esse público de alguma forma. E para eu atingir, eu preciso ter dentro da minha empresa pessoas que representem esse público, né? Sim, até porque esse seu colaborador, ele pode servir como seu grande consultor, né? Com certeza, com certeza. Ele vai ajudar muito nisso. Fran, eu fiz uma pesquisa no meu canal, onde 5.000 pessoas responderam. Eu perguntei, responda só se você tiver mais de 60 anos. Como você prefere ser chamada? De senhora, de dona ou de você? E olha só, 80% das pessoas preferiam ser chamadas de você. Só que eu fui educado que você tem que chamar de senhora. Então, e só 15% falou que gostaria de ser chamada de senhora, e 80% falou que gostaria de ser chamada Você. de você. E aí, a gente foi educado para chamar as pessoas de um jeito, a gente chama e elas se ofendem. E aí, quem que tá errado? Eu acho que não é que as pessoas se ofendem, mas é interessante porque é uma coisa meio cultural, né? É muito formal quando você fala senhora, o senhor, né? Assim, dá uma distância muito grande também, né? Porque se você parar para pensar hoje, uma pessoa com 60 anos, eu tenho 58, uma pessoa com 60 anos é uma pessoa muito mais jovem do que uma pessoa com 60 anos há 30 anos atrás, né? Em termos de cabeça, enfim, em termos de atitude, né? As pessoas, vamos dizer, estão envelhecendo de uma forma diferente hoje. Então, as pessoas não gostam de ser chamadas, né, de senhora, mesma coisa, de idoso, né? Várias pessoas me perguntam, bom, e aí, como que eu chamo? De idoso, de velho, de velha? Como que eu faço, né?
as pessoas não gostam, a maioria das pessoas não gosta de ser chamado de idoso, de idosa, de velho, de velha. Até porque a gente não se sente assim, né? Eu faço milhões de coisas, eu sou uma pessoa muito ativa, e essas palavras, elas têm uma carga muito pesada de uma coisa negativa, né? Tem uma carga de falta de atualização, de acomodação. Então, todos os estereótipos negativos da idade, eles acabam ficando um pouco grudados nessas palavras, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas falam, não, me chama de você, né? E quando a gente pergunta, você acha que a gente tem que falar idoso, velho? Não, me chama pelo nome, né? Então, é um pouco isso, Sim, me né? chama pelo nome, exatamente, me chame pelo nome. É, O que acontece é quando a gente não sabe o nome da pessoa, não lembra, a gente chama de você, né? Ou é, chama de senhora, mas na é, verdade a gente que está com a memória fraca e não lembra o nome da pessoa e fica com vergonha, né? Então verdade. isso é bem comum. Mas normalmente a pessoa fala, não me chama de senhora, me chama de você, não é? Normalmente a pessoa Sim. já te situa. E, Fran, lendo o seu livro, chegou num ponto que eu gostei bastante, e na verdade esse foi o ponto que eu grifei primeiro. A gente fala sobre idade subjetiva, né? Sim. E assim, quando eu tinha 16 anos, eu me sentia super maduro, eu me sentia uma pessoa que sabia de tudo e que podia falar sobre qualquer coisa. E daí, agora, quando está batendo perto dos 40, eu vejo o pessoal aí na faixa dos 30, eu me sinto aí o pessoal dos 30, sabe? Quando eu vejo alguém de 20, eu quero entrar junto com eles aí no esporte, tudo, né? E até aconteceu uma coisa, eu tinha acho que eu tinha 30 anos, eu fui voltar a treinar judô e todos tinham 15 anos, né? Todos tinham Uhum. 15, 16 anos. Eu fui treinar judô com eles. Imagina, eu tinha o dobro da idade deles, mas eu falava assim: nossa, eu sou boa, eu sou que nem eles. Eu apanhei de todos. Eu apanhei de todos. Então, parece que tem. Você escreveu no livro e tem essa impressão, né? Que parece que o jovem se sente mais maduro e a pessoa mais velha se sente mais jovem. É isso mesmo? Exatamente. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Eu acho que tem um pouco isso também, né? Mas tem uma música até que fala isso, né? Quanto mais eu envelheço, menos mais eu percebo que eu não sei. Então, mas essa questão da idade subjetiva, ela é um pouco isso, né? E é interessante porque as pessoas mais jovens normalmente tendem a se sentir com a idade 20% acima da idade que elas têm. E as pessoas mais velhas, o contrário, né? Agora, parece que esse é um mecanismo muito bacana, né, para as pessoas, porque assim, quando você se sente jovem, isso faz bem para você, né? O fato de você se sentir mais jovem faz com que você encare a vida de uma forma mais leve, né? Que você se sinta melhor. Enfim, isso traz muitos benefícios, né? Porque uma pessoa idosa que se sente velha, sente a carga dessa coisa de velho, né, nas costas e tal, é uma pessoa que acaba ficando um pouco deprimida, enfim, não é uma coisa boa, né? Então, por isso que a idade subjetiva ela é interessante, ela é um pouco isso de como que a gente se sente, né? E isso é muito cultural também, né, Aurélio? A gente tem uma questão cultural também, porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de velhice, de envelhecimento, para não esquecer que o envelhecimento, a velhice, ela é muito heterogênea, né? É diferente eu ser uma pessoa idosa, velha, com dinheiro ou sem, né? Com saúde ou sem. Então, a gente tem várias velhices dentro da velhice, né? Então, são formas um pouco também diferentes de você sentir o envelhecimento e vivenciar isso. Sim. E eu percebi isso, Fran, quando eu comecei a prescrever exercícios online para as pessoas com mais de 50. Então, quando eu Uhum, fiz exercício, eu fazia um exercício sentado na cadeira para aquela pessoa que tem mais dificuldade de ficar em pé, né? uhum, Então, várias pessoas falam assim: Nossa, Aurélio, eu adorei esse exercício. No dia seguinte, eu fazia um exercício para pessoas aí acima dos 60, mas que conseguiam ficar em pé, sem uhum, apoio. Aquelas primeiras pessoas que tinham gostado do meu vídeo sentado vieram reclamar, falaram assim: Ah, Aurélio, esse exercício aí é muito difícil para mim. E uhum, essas outras pessoas que ficavam em pé, que faziam exercício em pé, elas me reclamavam, falavam assim: Aurélio,
E se faz esse exercício sentado é muito fácil. E daí eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, e agora? Né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, eu vou separar por faixa etária. Exercício para mais de 80, exercício para mais de 60, exercício para mais de 50. Uhum. Foi aí que eu pensei, eu tenho um amigo que anda de bicicleta comigo e anda de bicicleta muito melhor do que eu. E ele tem 62 anos. A gente anda aí 50, 60 quilômetros e ele que puxa o ritmo e eu fico para trás. E eu falei assim, tá, ele tem 62, como que eu vou fazer um exercício para ele e falar que é para 62? Você vê Foi que aí não que está relacionado com a idade não está cronológica. relacionado com a idade, está Uhum. relacionado com a condição física. Foi aí que eu criei os níveis, e eu falei assim, nível 1 é para quem tem dificuldade de ficar em pé. Uhum. Pode ser que seja uma pessoa de 30 anos de idade que operou o joelho. Sim. Então, a partir do momento que eu fiz isso e falei qual é a condição física para cada um dos níveis, eu tirei a questão de idade. E a gente Ótimo. começa a perceber que tem pessoas de todas as idades dentro de cada um desses grupos. Então, o Perfeito. grupo eu coloquei por capacidade física e não por idade. E deu muito certo, Fran. Perfeito, perfeito. E você me lembrou do seu livro que você vai lançar amanhã, da sua Roda da Juventude, né? Eu acho que está bem relacionada com esse tema também, né? Sim, sim. Acho que vale a Nossa, pena Fran, você comentar. e eu deixei o teu. Você tem o teu livro para mostrar aí? Lógico. Ai, que bom. Porque o teu eu deixei lá na sala. Ó, Tá esse é certo. o livro da Fran e esse é o meu. Olha só, dois escritores numa live só. Então, o livro da Fran, ele trata muito bem sobre essas questões do preconceito e como tratar isso, principalmente nas empresas, que eu achei fantástico. E assim, quando a gente fala dessa roda, que eu chamo de roda da juventude, que na verdade é a roda da saúde, né? A Uhum. gente procura uma maneira de encontrar a saúde para você ser saudável por mais tempo. Porque eu Uhum. vejo, Fran, muitas pessoas que acabam jogando a sua saúde no lixo. Porque Verdade. a gente tem dois tipos de envelhecimento no nosso corpo. O envelhecimento cronológico, que é esperado, né? A gente não espera que uma pessoa com 105 anos de idade tenha a mesma disposição que uma pessoa de 20. Ela tem algumas Uhum. limitações da idade que vão fazer parte. Agora, existe um envelhecimento, por exemplo, se você fica no sol o dia inteiro sem passar protetor solar, em 10 anos você vai envelhecer precocemente a sua pele, Sim. né? Então, tem fatores externos que fazem com que a gente desenvolva doenças, por exemplo, um câncer de pele, nesse caso, de Uhum. maneira prematura, porque você não cuidou. Então, nesses fatores ambientais que a gente pode atuar, eles são fundamentais para que a gente consiga ter saúde por mais tempo. É óbvio que tem alguns fatores que a gente não vai conseguir modificar. Só que a gente sabe que hoje, Fran, a maior parte das pessoas morre por doenças cardiovasculares. Sim. E o que mais gera doença cardiovascular é obesidade, sedentarismo e excesso de alimentação incorreta. Uhum. Né? Isso é o que mais mata. E também é o que mais deixa incapacitado, que são os AVCs. Então, eu fico triste, né, com essa questão. Eu fico bem triste mesmo, sabe, Fran, enxergando assim as pessoas não se preocupando com o dia de amanhã. É. Então, do mesmo jeito que as pessoas que não fazem, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu devia ter guardado um dinheirinho para quando eu envelhecer, se arrepende? As Sim. pessoas falam assim, eu devia ter cuidado um pouquinho mais da minha saúde, porque agora eu estou sofrendo, né? Você sabe Então, que uma vez eu vi uma entrevista com o Abílio Diniz, que tem 80 e poucos anos, e ele comentou o seguinte: todo mundo, se você olhar para as pessoas acima de 80 anos, todo mundo não, mas a grande maioria tem problema no joelho, né? O joelho é o que te dá mobilidade, o que te ajuda a caminhar, né? E se isso é um fato, né, que você pode ter esse tipo de problema, a chance é muito grande que você, né, que isso vai dificultar a sua independência, a sua mobilidade, por que você já não começa a tratar disso, sei lá, com 30, com 20, né? E fazer um reforço muscular nessa região, já pensando no futuro. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai viver mais, né? A gente vai chegar nos 90, nos 100,
Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Eu acredito muito nisso. Sim. E, Fran, eu quero entrar num ponto delicado agora, sabe? Opa! Com você. Ponto delicado. Se você não quiser tocar nesse assunto, é só falar que não, tá? A gente não combinou Uau! antes. A gente não combinou antes, tá? É assim, Fran, hoje as pessoas, elas muitas querem se aparentar mais jovens e procuram alguma maneira para isso. Por exemplo, pintar o cabelo branco, Sim. né? E assim, a pessoa, ela quer se sentir melhor, quer se sentir mais bonita, quer se sentir mais jovem, né? O quanto isso pode ser positivo e quanto isso pode ser negativo para ela. Porque eu vejo críticas a isso hoje na sociedade, né? E assim, eu não consigo entender ainda esse mecanismo. Eu acho que a sociedade ela é muito exigente com as mulheres, principalmente, né? Então, você olha para um homem grisalho, ele é charmoso, uma mulher com cabelos brancos, ela pode parecer desleixada, né? Por que Então, isso? porque a gente tem uma exigência social que diz que a mulher, para ser bonita, ela tem que ser jovem. A mulher mais velha, ela vai ficando invisível, ela fica assexuada, né? São vários pontos. Tem até um termo em inglês que chama age shaming, que é a vergonha de envelhecer. Muitas mulheres têm vergonha de envelhecer, vergonha de ter ruga, vergonha de ter cabelo branco, só que você não tem como fugir disso, né? Você vai envelhecer. Então, o que acontece é que a nossa sociedade ela acaba sendo mais crítica com as mulheres. Então, é mais difícil para conseguir um emprego, dependendo da sua aparência, né? Antigamente não saía no anúncio boa aparência? O que é boa aparência? Uma pessoa com ruga tem boa aparência? Uma pessoa que tem cabelo branco tem boa aparência, né? Agora, depois da pandemia, muitas mulheres resolveram aderir aos cabelos grisalhos, cabelos brancos, né? Fazem um corte bacana e fica legal mesmo, mas tem uma patrulha que também fica exigindo que as pessoas que querem continuar pintando o cabelo e não querem deixar o cabelo grisalho façam isso, né? Então isso também não é legal, porque as pessoas têm que ter liberdade para fazer aquilo que elas querem, né? Então eu tinjo meu cabelo e pronto, eu não quero neste momento ter cabelos brancos, mas eu respeito, eu acho bacana quem deixa e eu acho bonito, né? Então, é uma coisa muito pessoal, né? Agora, tem realmente uma questão do etarismo ligado à mulher. Tem uma exigência muito maior para as mulheres do que para os homens, né? Sim. Em vários E sentidos. sim, isso você cita no teu livro, que são os múltiplos preconceitos somados, né? Então, Uhum, assim, se você tem mais de 60, de 70 anos, você eventualmente vai sofrer algum tipo de preconceito em algum momento. Mas se uhum. você tiver 70 anos e for negro e mulher e tiver alguma deficiência, a chance que você sofra um preconceito ela é É multiplicada, gigante. é isso, né? Exatamente, é a intersecção desses pilares da diversidade, né? Infelizmente, vai ficando mais difícil ainda. Já tem vários estudos acadêmicos que mostram, né, que a gente tem menos chances quanto mais você vai cruzando esses pilares, né, interseccionando esses pilares. Sim, então a gente realmente precisa combater esse preconceito de um jeito inteligente, né? E começa dentro de casa, né? Porque tem uma pergunta aqui que eu fiz no meu, eu fiz não, eu fiz a pergunta que a Fran mandou eu fazer, né? Então assim, eu tô com uma parceria com a Fran que várias das enquetes que eu tô colocando aqui no canal são sugestões da Fran. E a Então, eu pergunta peço, eu não mando. ah, para mim, quando a Fran fala, é uma ordem. Então, olha só, a Fran pediu para eu pesquisar isso daqui, ó. Alguém já te falou que você é velha demais para usar determinada roupa, né? E daí aqui, ó, só responda se você tiver mais de 40. E daí metade, praticamente metade falou que sim. E metade aqui são 2.500 pessoas. Então assim, tá falando que metade das pessoas já ouviu alguém falando: "Não use essa roupa, porque ela não é para tua idade", Isso. né?
Você não vai usar salto alto, ou você não vai usar uma roupa justa, ou você não vai usar decote, ou saia curta, ou biquíni, né? Então, você está muito velha para usar essas coisas, né? Tem muito isso, né? Aliás, o preconceito, ele começa dentro da gente, né? E as mulheres, elas são muito críticas com as outras mulheres, né? Então, quando eu mesma penso, não, eu não posso usar, por exemplo, eu não vou usar mini saia porque isso não cabe na minha idade. Se eu vejo uma outra mulher usando, eu vou falar assim, olha, aquela mulher que sem noção, usando mini saia nessa idade, né? Então as mulheres são muito críticas com elas e com as outras. Sim. E você sabe, Fran, também é que essa questão desse tipo de preconceito está dentro de casa, né? Sim, está Está dentro dentro de de casa. casa. Porque se está dentro de mim, eu vou replicar isso, né? Aliás, muitas Sim. vezes são os nossos filhos que falam, né? Mãe, você não vai sair com essa roupa, né? Tem isso, né? Sim, sim. Então, É porque também a mãe já falou várias vezes pro filho, filho, você não vai com essa roupa, né? Então eu verdade. acho que acaba, ele encontra uma oportunidade de falar Elas por elas. uma brincadeira à parte, mas assim, isso acontece mesmo e a gente precisa olhar isso com bastante atenção. Tem Mas uma também, citação. Aurélio, desculpa Pode, só, pode falar. que eu lembrei agora, também casais com diferenças de idade, né? Então você, na nossa sociedade, achar que um homem mais velho com uma mulher mais nova, ele é malandro, puxa, ele é um cara, né, esperto. E uma mulher Uhum. com um homem mais novo, essa daí é estranha, né? Então, assim, a gente tem, para a mulher, a gente tem um peso maior na crítica. Sim. Mas assim, a crítica tem dos dois lados, né? Então, porque daí quando você vê uma novinha com um mais velho, chama ela de interesseira, Sim. né? Então, é dos dois lados, né? Mas ele é Então, esperto. é, Entendeu? É isso que eu estou falando. Para ele é entendi. positivo, para ela é negativo de qualquer forma. Se ela É namora um mais mesmo? velho, se ela namora um mais velho, ela é interesseira. Se ela namora um mais novo, ela é esquisita, né? Então assim, Uhum. não tem, né? A crítica é muito grande para a mulher. Sim, realmente, porque daí a gente soma o preconceito com a mulher e o preconceito da idade, né? Sim, E assim, uma das coisas muito legais de se aprender com as pessoas idosas é a questão da afetividade. E a gente uhum. percebe que, com o passar do tempo, as pessoas se tornam mais afetivas. E você colocou uma citação aqui da Ana Cláudia Quintana, falando sobre quais são os maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Você quer falar sobre isso? Eu adorei o livro dela, eu acho que isso é bem legal para a gente refletir, né? Então, assim, ela coloca que, como ela trabalha com cuidados paliativos, né? Pessoas que já estão, vamos dizer, à beira da morte, ou com uma doença muito grave e tudo mais, os principais arrependimentos que essas pessoas relatam são a nossa dificuldade de demonstrar afeto, né? O foco excessivo no trabalho, que muitas vezes a gente tem, viver a vida com parâmetros dos outros, né? Então, viver a vida que os outros acham que a gente deveria viver e não aquela que a gente realmente gostaria. Perder amizades importantes ao longo da vida e não voltar atrás, não tentar resgatar, não conversar, né? E não se permitir ser mais feliz. Então, assim, são pontos que eu acho que com a maturidade a gente começa a refletir um pouco mais sobre eles, né? Que quando a gente é jovem a gente não pensa nessas coisas. Sim, olha só, a Filó, olha, essas conhece a Filó? Filomênia, opa, com A certeza. Filó, ela já teve aqui no canal também, olha só. Isso é verdade, os nossos filhos acabam por ter preconceito sobre as atitudes e vestimentos dos 60 a mais, né? Sim. Filó, ótima observação. Tinha uma outra mensagem aqui que eu achei interessante. Ah, aqui, ó. A Cleomar Maria, ela colocou assim: Nossa, Aurélio, você foi muito importante na minha transformação. E no ano passado eu sofria com os joelhos, porque você falou dos joelhos, né? E hoje eu Ah, estou super bem e emagreci 16 quilos. A gente olha. sabe que o joelho fica sobrecarregado com o peso, e quando a gente fortalece os músculos que envolvem o joelho, ele aumenta a estabilidade e diminui a Uhum. dor também. Cleomar, muito obrigado aí pela sua mensagem. Ela colocou isso daqui porque
A Fran falou do joelho, que o joelho incomoda, então assim, gente, Vamos cuidar do joelho. Vamos cuidar do joelho. Você viu só como as minhas alunas são espertas Então, aqui, elas já então colocam mesmo. na Já estão hora. captando. É. E Fran, piada com idoso. O quanto isso existe e o quanto isso está aumentando ou diminuindo e o quanto isso pode ser prejudicial. Isso existe muito, aumentou muito durante a pandemia, né? Principalmente com os idosos que não queriam ficar dentro de casa, que saíam e coisa e tal. Então, piadas, enfim, isso é muito ruim, porque isso contribui para a depressão, né? A pessoa, lógico, se faz uma piada com relação a uma coisa que você não pode mudar de você, né? O que você vai fazer? Então, se aquilo já está te incomodando, vamos dizer, se eu já estou incomodada com isso, ainda as pessoas fazem piada, isso contribui para que as pessoas fiquem deprimidas. Então, é muito ruim fazer piada com a idade. É uma forma de etarismo. Sim. Na verdade, Fran, eu começo a perceber que eles falam assim, piada de mau gosto, né? Então eu comecei a perceber que piada de bom gosto é quando a gente faz piada com a gente mesmo, né? Então eu normalmente faço piada comigo mesmo. Falo assim, nossa, eu cortei meu cabelo e não gostei, né? Eu tropecei e caí. Eu tô fazendo piada comigo mesmo, né? Então isso é Uhum. piada de bom gosto. E quando a gente faz piada citando qualquer outra pessoa, ou uma característica de uma outra pessoa, a gente não sabe até onde isso pode chegar. Né? A Exato. gente viu isso recentemente no Oscar, né? O que, que é uma piada você falando de uma outra pessoa. É. Né? Você pode realmente ofender ou desencadear um processo inesperado, né? Você não sabe como aquela pessoa está lidando com aquilo, né? E de repente você atinge um ponto que deixa ela mais vulnerável ainda, né? Sim. Você sabe, Fran, que eu não sei se eu escrevi isso no livro, mas eu falo muito nas minhas palestras, a questão do encher a bola. Então, a gente fala assim, fulano está enchendo a bola do outro, né? Então, por que a gente nunca fala fulano esvaziou a bola do outro? Então, quando a gente É. fala em resiliência, resiliência é a capacidade que um corpo tem de se deformar e voltar à posição que ele estava. Uhum. Então, uma bola cheia, quando você joga no chão, ela se deforma e ela volta tão Volta. rápido que ela volta para sua mão. Uma bola de vôlei cheia. Uma bola cheia tem essa capacidade. E uma bola murcha, você joga, ela fica no chão e fica grudada lá no chão. Então eu sempre falo nos meus cursos que assim, a gente precisa encher a bola de quem está perto da gente, com elogios sinceros e honestos e verdadeiros. Verdade. Então você tem que procurar o que essa pessoa tem de característica positiva e falar isso para ela. E encher a bola dela. Porque quanto mais cheia tiver a bola dela, quando ela receber uma piadinha, alguma coisa, ela vai ter resiliência. Ela vai bater aquilo e ela vai voltar como se nada tivesse acontecido. É. Ao invés da gente esvaziar a bola dos nossos amigos, companheiros e parentes, né? Muito bem colocado. Então, a gente, às vezes, com uma piadinha, a gente esvazia a bola dos amigos e dos parentes. E também com isso, né? Acho que tem quando você fala da pessoa idosa, muitas vezes ela tem uma dificuldade, né, física, ela tem uma dificuldade de se movimentar e tal. E aí, com as piadinhas, ela deixa muitas vezes de usar equipamentos que vão ajudá-la a melhorar essas questões. Então, por exemplo, uma bengala, né, um andador, até um aparelho auditivo. Se eu faço piada dizendo que a pessoa idosa é surda, então às vezes eu não estou ouvindo muito bem, mas eu não vou utilizar um aparelho auditivo, porque senão vão me colocar numa categoria que eu não quero estar, né? Então eu acho que tem essa coisa de essas piadas normalmente elas acabam fazendo com que o idoso se sinta incapaz, né? Isso não é legal. Sim, e eu vivenciei vários alunos, amigos, que estavam com dificuldade auditiva e se recusavam de usar o aparelho. Mas aí, olha só, se você coloca o aparelho, você volta ao convívio social normal. Sim. Sem o aparelho, você passa a não entender o que estão falando na rodinha direito. Você começa a ficar mais
Excluído. Excluído. Você começa a ficar com vergonha de ir, porque toda vez você pergunta alguma coisa, daí vem alguém faz uma piadinha, fala, né? Vem alguém faz uma piadinha assim, e essas pessoas acabam ficando mais deprimidas, mais solitárias. Exato. Então, quando você, por exemplo, eu uso uma órtese, né? Que é os meus óculos. Eu sem os óculos, eu não consigo fazer as atividades do dia a dia, não consigo ler, por exemplo. Uhum. E eu não consigo te enxergar nem reconhecer pessoas na rua. E eu sofri preconceito falando assim, o quatro olho, né? No colégio falavam, o quatro olho. Não sei por que isso, mas enfim. Eles tiravam muito sarro. Agora, se eu optasse por não usar o óculos, eu ia ter grandes problemas na minha vida. Porque eu não ia conseguir ler. E se eu não conseguisse ler, eu não ia conseguir escrever um livro, por exemplo. Né? Então, na minha entrevista que eu fiz recentemente com a Leda Nagli, ela citou que ela, no começo, ela tinha vergonha de usar a muleta, a bengala dela. Uhum. E ela usa a bengala porque ela tem muito medo de cair, porque ela caiu muitas vezes. E agora ela está com muito medo de cair. E quando ela vai em algum local que ela tem insegurança, ela leva essa bengala dela para ela ter essa mobilidade de continuar indo para os locais que ela gostaria de ir. E ela falou que ela tem agora uma bengalinha para combinar com cada roupa, né? E agora ela está descolada com isso. Que ótimo. E isso tem que usar mesmo. É melhor do que ficar em casa. Com certeza. Tem que usar, e eu acho que todas essas coisas, mesmo se tiver que usar andador, usa andador. Se vai ter que usar bengala, usa bengala. Eu acho que a gente tem que, como que eu vou dizer, normatizar essas coisas, né? A gente vai ficar mais velho, a gente vai viver mais, então é muito provável que em algum momento a gente precise de alguma dessas coisas, né? Sim, com certeza. Nossa, Fran, eu fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu fiquei emocionado de você ter me recebido em São Paulo, porque é muito interessante quando a gente lê um livro que a gente gosta, e a gente tem a oportunidade de conversar com o autor do livro, é fantástico, né? É fantástico. E muito Eu também obrigado por adorei. você muito obrigado por você ter me recebido, né? E eu fiquei muito feliz mesmo com a tua participação aqui. Olha só, 160 pessoas acompanhando a gente. Essa live aqui com 160 pessoas, ela tranquilamente vai passar de 5.000 visualizações no YouTube. Então, são pessoas que vão receber uma informação que vai fazer diferença. Porque só do fato de você cuidar com as palavras daqui para frente, e ao invés de fazer uma piadinha, você fazer um elogio sincero, verdadeiro, né, e honesto para alguém, você vai mudar a vida dessa pessoa. Se você der um passo contra o etarismo e você sugerir para alguém que vai contratar alguém, falar assim, escuta, você já pensou em aumentar esse espectro ou tirar a idade do pré-requisito para a vaga e entrevistar todas as pessoas, independente do sexo, da raça, da cor, né, e da idade? Já pensou em fazer isso? Né? Então, se você convencer alguém, que nem eu convenci esse meu amigo a fazer, a gente já vai dar um grande passo em direção ao combate do preconceito etário. Fran, você quer dar algum recado final aí para a turma? Eu acho que o gancho é um pouco em cima disso que você falou, né? Como existe uma probabilidade muito grande de você sofrer esse preconceito em algum momento da sua vida, então é importante você também pegar essa bandeira para você, né? E tentar lutar contra isso, né? E isso começa dentro de casa, como você falou, né? Dentro de casa, dentro de você mesmo, né? Se você trabalha no teu trabalho, puxa vida, por que a gente não tem pessoas, né, mais velhas ou mais novas aqui? Por que a gente não trabalha a integração de gerações nessa empresa? Então, eu acho que a gente tem que questionar essas coisas. É isso. Ai, Agradeço bom. muito, viu? Eu também adorei ter conversado com você, adorei, enfim, né? Você também é um super autor aí, que amanhã vai estar lançando seu livro, que com certeza vai ter o maior sucesso, e eu adorei estar aqui hoje, espero que realmente as pessoas aproveitem esse conteúdo. Ah, que bom. Olha, eu até cortei o cabelo para amanhã parecer bonito na foto, né? Então, assim, quem é de São Paulo, está assistindo a live, amanhã
né? Amanhã, quinta-feira, dia 31, às 19 horas, no Shopping Higienópolis, na Livraria da Vila. Eu vou estar autografando os livros. Então, eu vou ficar lá das 19 até as 21 horas, eu acho que é isso. Então, se você quer me conhecer, quer um autógrafo, quer tirar uma foto, essa é a oportunidade, amanhã. Fran, eu queria que você mostrasse teu livro de novo para o pessoal anotar. Opa, peraí. Né? O título do livro é Etarismo. E o que está escrito embaixo mesmo? Um novo nome para um velho preconceito. Ele está como e-book na Amazon, e o livro físico pode ser adquirido com a editora ou comigo diretamente pelo meu Instagram. Sim, é isso aí. Que legal. Eu acho que está físico também na Livraria da Travessa. Ah, sim. Eu acho que tem um pouco em cada livraria por aí também. Na Travessa, eu pesquisei ontem, porque eu queria recomendar para um amigo comprar, e eu já mandei o link da Travessa para Que ele. legal, ótimo. Eu pesquisei antes de mandar o link. Então, Muito gente, bom. olha só, essa é a Fran. Na descrição do vídeo está o Instagram dela, está o LinkedIn, onde ela posta informações sobre o envelhecimento, sobre o preconceito, posta notícias interessantes. Então, eu recomendo fortemente que, se você se interessa por esse assunto, seguir a Fran nas redes sociais. Fran, muito obrigado e Obrigada a até você. logo. Até logo, muito obrigada. Tchau, tchau.